Oi, minha câmera estava virada. Já tive uma dificuldade técnica aqui que mostra as diferenças entre baby boomer e os milênios, mano? É verdade. O baby boomer. Não, mas o senhor é um baby boomer extremamente atualizado. Não tem como o senhor falar isso. Faço for. É uma geração que. Estão me dizendo aqui que você teria que tirar o fone. Não, não estou com fone. Eu estou sem fone. Porque está dando ressonância. Tá, então peraí que eu vou ajeitar. Só um minuto que meu celular pega os sons todos mesmo. Nós não teremos problemas de fone aqui. Acabou. Não, ainda está com ressonância. Eu vou arrumar. Mas olha aí, Ana Maria Brasil entrou, a Marta Almeida. E agora? Como está? Agora acabou. Acabou. Tá ótimo. Amanda, é um prazer enorme estar com você ter aceitado o meu convite para participar dessa live, né? E, em verdade, a minha admiração por você vê que você é uma jovem consultora, profissional de gestão, né, que trabalha, e que me impressiona muito em você, é que você trabalha simultaneamente com uma profissional já bastante madura, bastante experiente, em organizações complexas, grandes, médias, pequenas, mas simultaneamente, pouca gente talvez saiba, que você simultaneamente trabalha profissionalmente também em organizações, em pequenas organizações, em empreendedores sociais que querem se profissionalizar. E faz isso não por um assistencialismo, mas com uma intervenção profissional. Portanto, certamente você leva para o mundo das organizações complexas essas experiências da ação empreendedora social, que é importante porque eles são os verdadeiros, né, profissionais que geram mobilidade social, a ascensão social, mas profissionalização também, e leva também para a ação social essa experiência complexa. Acho que nós vamos poder aproveitar aí muito essa sua experiência, discutindo também essa questão das gerações convivendo no mundo das organizações e no universo da sociedade. Muito obrigado, Amanda, pela sua participação. Que isso, eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui conversando com o senhor, admiro demais, o senhor sabe disso, e todo mundo que convive comigo sabe da minha admiração pelo senhor, por todo esse trabalho aí que o senhor ainda continua aí realizando com todo o ânimo e com toda a vontade, super engajado nas causas tecnológicas também, super atualizado. Eu comento sempre com o Rafael, falo, Rafael, como é que pode, professor Wagner? Ele... Chegou algo novo, ele já quer experimentar, ele já quer estar envolvido ali, trazendo sempre novidades, e isso para mim quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor, tá bom? Muito boa. Amanda, as pessoas não ficam velhas, ficam obsoletas. É diferente, quer dizer, se quiserem, né, professor? O papagaio velho aprende a falar também. Então é isso que a gente faz, um papagaiozinho velho, mas tentando sempre aprender a falar. Não há dúvida disso. É quando querem, é verdade. É verdade que também outras pessoas com a idade são interrompidas pelo processo de evolução delas por doenças, e aí isso realmente dificulta. É claro, aí são outras circunstâncias. Mas a pessoa que tem um mínimo de saúde, né, como a gente está sempre... A gente não fica velho, a gente fica obsoleto porque o cérebro não envelhece. Né? A não ser que a gente tenha uma doença produzida, né? Tipo Alzheimer, uma demência, etc. Amanda, para a gente começar, já que o nosso tema são gerações, a diferença de gerações, o que seria, porque muitos que estão assistindo, você fez uma chamada maravilhosa, bastante motivadora, né? Que eu aproveitei bastante para divulgar também, mas as pessoas devem estar se perguntando, muitos não sabem, o que é baby boomers, o que são os milênios? Rapidamente, de forma genérica. Perfeito, senhor, perguntar sobre isso, porque gera muitas dúvidas mesmo. E aí eu já quero começar com um recorte, tá? Porque eu gosto de seguir uma linhazinha do tempo para a gente poder entender melhor e todo mundo estar alinhado, né? Quanto a esses conceitos aí, que não é de agora, já tem muito tempo, e é caracterizado justamente pelas influências históricas, sociais, econômicas, né? Porque uma geração ela está totalmente interligada a essas influências, né, que a gente recebe, mas para que todo mundo já comece a entender
sobre o tema também da nossa live, que gerou polêmica, falou, não era gerenciais, Amanda, vocês não vão falar. Falei, gente, nós vamos falar sobre as questões geracionais, justamente sobre as gerações. Exatamente. Como as gerações, e as gerações também influenciam nas organizações, então é um tema totalmente conectado, né? Claro. Então, fazendo um pouquinho sobre esse recorte, né, de como que tudo isso acontece no mundo e como essas questões estão totalmente conectadas também com o mundo corporativo, né? A gente vive em um ambiente em que há muitas críticas e julgamentos, principalmente por parte daqueles profissionais que estão recém-formados, né? Aqui eu estou colocando os recém-formados, os estudantes, os que já têm um trabalho no mercado de trabalho e aqueles que estão aposentados. A sociedade, ela cria padrões para essas determinadas pessoas e assimilam elas com determinadas características que elas acham que é necessária para estar identificando essas gerações, que a gente pode estar dizendo assim, né? Mas aí eu tenho uma visão muito dura, né, no sentido de estar questionando de como isso é abordado em nossa sociedade, né? Quando nós chamamos as gerações inteiras, né, como usando as gerações inteiras por letras, e aí eu quero dizer gerações X, Y, Z, eu acredito que nós limitamos o universo de potenciais a uma ordem alfabética carregada de preconceitos. E o que eu quero dizer sobre isso? Eu quero dizer que, não quer dizer que por eu fazer parte de uma geração milênio, que eu vou corresponder a todas aquelas características que estão designando aquela geração. Claro, evidente. Da mesma forma que o senhor faz parte da geração Baby Boomer, não significa que as suas características são totalmente ali limitadas àquela geração. Isso também reflete muito, né? Tem pesquisas que falam sobre isso, eu agora não vou lembrar os dados, mas eu trouxe algumas pesquisas para a gente poder falar também, alguns dados também, inclusive do Fórum Econômico Mundial, eu vou estar colocando aqui ao decorrer da nossa conversa, que é justamente isso, né? A gente às vezes estava vivenciando uma geração, exemplo, a geração milênio, né? E outra região do mundo também existia aquela geração milênio, mas as características são totalmente diferentes. Como é que a gente observa isso? Com as influências culturais, com as influências sociais, com as influências econômicas, né? E aí vem um ponto que é super interessante, que as gerações elas não se encontram em um vácuo histórico, político e social. O que isso quer dizer? Quer dizer que as gerações elas nascem justamente dos fatos históricos, políticos e sociais. E as pessoas, às vezes, esquecem disso, de como as coisas estão acontecendo, e não buscam informações para saber como aquelas gerações estão influenciando positivamente ou negativamente, tanto na economia, no meio corporativo. Claro. É um estudo super válido e traz muito entendimento, né, de algumas tomadas de decisões também. E aí, fazendo esse recorte, né, pelas gerações que nós temos aí, a primeira geração, que é a geração Baby Boom, é a geração do senhor, que é de 1940 a 1960, né? É uma geração que ganhou esse nome Baby Boom justamente por nascer numa época de expansão demográfica, foi causada no final da Segunda Guerra Mundial, e é uma geração também marcada, que o senhor sabe disso muito mais do que eu, pelos 50 anos em 5 de Juscelino Kubitschek, e uma geração também que acompanhou a chegada do rock, né? Elvis Presley e os grandes aí que começaram a expandir. Sendo que essa geração, após esse período, ela foi amadurecendo. E ao decorrer do tempo, foram acontecendo diversas situações no mundo. E aí chegou a geração X. A geração X é justamente a geração de 1960 a 1980. É uma geração que eu posso estar dizendo assim, é uma geração mais cética, sabe? No sentido de ter uma geração cética em relação às autoridades e governantes, né? Ela é uma geração individualista também, ela começa a ser mais individualista e competitiva. E a partir de todas essas influências que foram acontecendo, veio depois a geração Y, que é conhecida como a geração Millennials, que é a minha geração. E aí eu tenho diversas críticas em relação à minha geração,
Eu brigo muito com essa questão em relação à minha geração, porque é uma geração que ela está ao mesmo tempo, ela pegou o início, foi a última geração, né, a pegar um mundo sem internet, né? Minha geração foi essa. A gente pegou ainda uma fase que não existia internet. Depois nós pegamos a fase do início da internet. E ao mesmo tempo que nós pegamos o início da internet, nós pegamos aí que veio juntamente com a informática e a globalização. Então a gente pegou essa fase inicial toda aí. E ao mesmo tempo é uma geração que, apesar de ter esse avanço, ao mesmo tempo é uma geração desinformada. Sim. Entendeu? É uma geração que não busca, como a geração do senhor, por exemplo. O livro era algo que era aqui, né? Isso eu sempre fui ensinada assim também. Desde criança, a gente lia, tinha que aprender. Eu peguei a fase, eu estudei em escolas assim, sabe, extremamente rígidas. Meus pais sempre foram muito rígidos, né? O meu pai é militar e a minha mãe é professora. Então, minha mãe sempre falou isso, né? Amanda, se existe nota 10, é porque você tem capacidade de tirar. Então, eu sempre já entendi esse recado dela. Claro, claro. E aí é uma geração que tem muita informação, né? No caso, a minha geração é uma geração que tem muita informação, mas ao mesmo tempo é uma geração que não tem formação, no sentido de ter aquele entendimento e colocar seus pontos de vista e saber questionar, sem utilizar de meios, e aí eu falo de meios tecnológicos, como um suporte para as ideias deles. Né? É uma crítica mesmo em relação à minha geração, porque eu tenho vários pontos em relação a essas críticas, inclusive... Eu vejo jovens também da minha idade vindo com ideias de startup, porque eu tenho um trabalho também, né? O senhor sabe, com startups, né? Eu sou mentora de negócios de várias startups, não só no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, como outros estados também, né? Eu dou toda essa mentoria e entendendo o processo deles, como é esse avanço e esse trabalho deles. E aí muitos jovens acham que vai abrir uma startup e vai ficar rico de um dia para o outro e o dinheiro vai cair do céu, mas só que ninguém pensa que antes de a gente conseguir conquistar qualquer coisa, nós precisamos de estudo, precisamos de embasamento, e falta muito isso também, sabe? É uma geração que falta estudar, falta buscar conhecimento, sabe? Para ter um discurso, como eu posso estar dizendo, com credibilidade. Né? E aí, falando também um pouco sobre a geração Y, eu separei até aqui um texto que eu achei muito interessante, que esse texto é de um membro do Fórum Econômico Mundial. O nome dele é Emerson... Deixa eu te fazer, deixa eu fazer um comentário para você primeiro, em relação só um pequeno comentário, claro, em relação a essas questões que você está colocando, fundamentalmente em relação à geração milênios. É importante esse documento que você vai trazer, esses dados do Fórum Econômico Mundial. Mas, veja, à medida em que, na evolução das gerações, você tinha uma concentração muito maior de valores. Quer dizer, a geração dos meus avós, década de 20, 29, eles tinham poucos valores. Os valores eram comuns a quase toda aquela geração. Esses valores determinavam um determinado comportamento em função desses valores. À medida que o processo foi evoluindo, houve uma variação maior de valores. Os valores vão aumentando. A geração da guerra, né? Por exemplo, Glenn Miller, que foi para a guerra e acabou morrendo, que era o maior artista, maior músico dos Estados Unidos, a maior orquestra dos Estados Unidos, foi tocar música para os soldados, acabou morrendo. O Antoine de Saint-Exupéry também, quer dizer, ele era o Pequeno Príncipe, né, do autor do Pequeno Príncipe, ele foi para a guerra, porque toda a dedicação era a guerra. A geração pós-guerra, que é a geração baby boomers, né? Em verdade, vai aumentando os valores, até chegar nos milênios, em que nós temos uma de valores e, portanto, uma enorme variação de comportamento. Você tem toda a razão. Colocar e caracterizar como milênios determinados comportamentos como se fossem comuns a todos, não são. A mesma família, às vezes, você tem a mesma criação, um gosta de um tóxicozinho, de uma maconhazinha, o outro nem toca, nem fuma. Um é muito religioso, o outro é ateu. A mesma família. Então, você tem uma variação grande de valores e comportamentos, porque a sociedade está tribalizada. Mas, mesmo assim, não há dúvida que os milênios, como um conjunto, têm uma participação bastante comum, se bem que seja hoje a mais tribalizada
das gerações, porque ela é mais dividida. A minha geração era muito mais homogênea, mas não tanto quanto a geração dos meus pais, que era mais homogênea, assim como hoje a geração X, a geração Y, e agora está vindo aí também a Z, né? Eu gosto de incluir, às vezes, a Z também como milênio. Eu sou meio abusado e incluir a geração Z também como milênio. Mas, em verdade, hoje você tem uma tribalização de valores. Não dá para dizer que os comportamentos são iguais como eram os comportamentos dos meus avós, que queriam trabalhar na mesma empresa, o filho também, o neto também. Era o sonho, né, da permanência e das relações sociais estáveis. Mas era importante o que você está me dizendo, e traga aí os dados do fórum, que é muito importante para nós. E aí, o nome dele, depois quem tiver interesse, né, é Emerson Cisorba, é com C mudo, Cisorba, talvez a pronúncia seja assim. E aí, ele fez um artigo que ele publicou na Harvard Business Review, esse da HBR Brasil, né? E aí, esse artigo dele tem um ponto super importante que ele fala sobre, ele destaca, né, as histórias na mídia de millennials hiper bem-sucedidos. E aí ele pontua o seguinte: o entusiasmo da mídia por histórias de jovens bem-sucedidos pode também criar uma impressão distorcida. Histórias de um pequeno número de millennials despontando de startups lucrativas ou ascendendo rapidamente em empresas criam uma ideia longe da realidade sobre o sucesso para indivíduos logo no início de sua carreira, o que muitos entrevistados reconheciam, mas tinham dificuldades em aceitar. Por essa razão, listas como aquela lista de Forbes, né, os 30 anos, os jovens até 30 anos, né, destacando os 30 profissionais mais promissores de diversas áreas abaixo dos 30 anos, são uma faca de dois gumes. Por um lado, mostram aos milênios as jornadas e sucessos de seus colegas, mas por outro, os fazem lembrar que nunca estão fazendo o suficiente. Os sucessos meteóricos ocorrem sim algumas vezes, mas são raros, e costumam exigir golpes de sorte, grandes conexões ou anos de realidade de trabalho, diligentes e não remunerados, o que é ignorado em muitos perfis da mídia. Então é isso que a gente estava colocando. É verdade. Né? Vive, você tem razão, é isso aí que você estava colocando, exatamente isso. Agora veja, a gente tem que lembrar também que são milênios aqueles que estão hoje soldados do tráfico. Tá certo? Aqueles que estão soldados das milícias, enfim, quer dizer, você tem toda uma geração, milênios também, que não teve oportunidade ou não tem a oportunidade. Também. Como também são milênios aqueles que se impressionam muito, né, pelas chamadas terroristas islâmicas, né, e que faz com que os jovens ocidentais de famílias bem colocados, não necessariamente vulneráveis, mas que se dirigem ao Boko Haram, ao Estado Islâmico, para serem soldados, aí não dos sistemas terroristas. É uma diversidade grande, nem todos são aqueles executivos e UPs que vão ficar muito bem sucedidos, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. E também é tirar essa... Aqui no nosso país está muito isso, né? Está muito evidenciado, né? Os jovens, eles estão nessa febre ainda, né? De dependência financeira, no sentido de você ter a sua própria startup, né? Veio esse momento aí de febre, mas a pandemia, ela veio também mostrando uma realidade em que ele se deparou que opa, não é esse jogo legal que dizem por aí, não. Não é essa alegria e essa festa que fazem por aí, não. Eu preciso entender de negócio, né? Eu preciso entender o que é um fluxo de caixa para fazer as coisas acontecerem. Eu preciso saber o que de fato é gestão e como conduzir tudo. Então, também trouxe esse choque de realidade para essa geração. Pois não, mas desculpa, eu te cortei, mas veja, a minha geração, eu me formei em 70, estou fazendo esse ano 50 anos de formado, não é pouca coisa não, né? E no tempo que eu estudava, não só não tinha praticamente literatura em português, em gestão, em administração, como nós éramos preparados para sermos empregados das grandes multinacionais, das grandes empresas brasileiras que estavam se constituindo naquela época, né? Como você lembrou, logo depois do governo Juscelino, em que a expansão do processo industrial foi muito grande, mas também para trabalhar no serviço público.
E nós não falávamos em empreendedorismo, no administrador ser um empreendedor, no estudante se tornar um empreendedor. O que pode estar acontecendo agora nas instituições de ensino, eu não sei se você constata isso, você tem poucos anos de formado, mas uma grande experiência profissional já, se isso se repete nas IES, quer dizer, em que se fala muito em empreendedorismo social, em que o administrador, o profissional deve ser, qualquer que seja da sua área, pode ser engenheiro, médico, advogado, não importa. Ele tem que ser empreendedor, mas, em verdade, ele não é capacitado para isso, em termos de conhecimento, habilidade, né? E nas suas competências. Nós não éramos treinados para isso, mas não falava. Mas eu não sei se hoje as escolas ensinam isso. Me parece que não. Não ensinam. Não. Não, e aí tem outra questão, né? Porque muita gente acha e vende a ideia, né, de que ser empreendedor, qualquer um pode ser. Qualquer um pode abrir um negócio e ter uma ideia. Eu tenho uma ideia bacana, vou lá fazer e colocá-la para rodar no mercado. Não existe isso. Eu já sou muito direta nesse sentido. Acho que o senhor já conhece como eu sou. Tem que ser. Porque não existe essa de vender que qualquer um pode ser empreendedor, qualquer um é capaz de empreender. Não pode, sabe por quê? Porque não é qualquer um que é capaz de querer correr riscos no mercado, e não é qualquer um que é capaz de, esse mês eu recebo, no outro mês eu estou sem dinheiro, né? Tem que ter não é qualquer um, né? Exatamente, são várias. Tem que se entender. Com certeza, é um cenário assim, de altos e baixos, e que não dá para você a certeza que lá na frente você vai conseguir, de fato, fazer aquela sua ideia ser promissora no mercado. Então, assim, é preciso também tirar isso da cabeça das pessoas, de vender o empreendedorismo como algo brilhante, maravilhoso, porque o nome já diz também, né? Eu gosto muito de fazer isso, essa comparação. O nome já diz, empreendedor, tem dor, existe dor. As pessoas vão passar pela dor, não existe essa. Então, assim, o primeiro é quebrar essa ideia na cabeça da humanidade, né? Pode estar dizendo assim. E também a universidade entender que mostrar para os universitários o caminho, né, que ele pode estar levando a desenvolver a carreira dele, além de fazer um concurso público ou entrar para uma empresa X. Né? Porque o empreendedorismo acadêmico, de fato, ele mostra para o universitário não só a ideia de que ele vai abrir um negócio e ser bem sucedido na vida, não é isso. Ele mostra para o universitário as habilidades e competências que ele tem, às vezes ele desconhece. Então, participando de uma startup, ele pode verificar isso. Participando de uma empresa júnior, ele verifica isso, identifica habilidades também. Eu tenho até um exemplo da época que eu participava de empresa júnior da minha universidade, e teve uma das colegas minha que ela começou, ela já estava no final do período dela, ela cursava engenharia, ela já estava no final do período, ela começou a participar da empresa júnior. E a experiência foi tão rica para ela que chegou um momento que eu estava percebendo que ela estava muito triste. E aí eu fui questioná-la, né? Fui saber por quê, o que estava acontecendo, se tinha algum problema. Na época eu também era presidente, eu fui presidente fundadora, né, de empresa júnior. E aí ela chegou e falou que ela descobriu ali que o curso que ela fez não era o curso que ela queria para a vida dela, porque ela não queria ser engenheira, exercendo aquelas atividades na prática para o resto da vida dela. Então, assim, olha a oportunidade que dá do aluno ter o contato. Claro. É um exemplo. Amanda, você que tem vivido essa realidade gerencial em situações geracionais distintas no mundo das organizações, você teria algumas características ou diferenças que impactam as organizações nessa convivência de gerações distintas? Ainda você, algumas características que a sua experiência mostra? Uhum. Eu posso dar como exemplo, porque assim, eu ando num ambiente, professor, porque eu falo para todo mundo, eu ando num ambiente que eu acho que é anormal, né? Porque eu tive esse privilégio muito grande de, durante a minha graduação, eu ser levada, o professor Leonardo sabe bem da minha história, né? Não sei se ele já contou para o senhor, mas eu saí da universidade com diversas oportunidades em diversas empresas aqui no nosso estado. E aí, o que aconteceu? A empresa que eu trabalho hoje é uma empresa que eu sempre sonhei para minha vida. E eu não conhecia essa empresa. O próprio o fundador da empresa, ele levou um projeto para dentro da minha empresa júnior, justamente com o objetivo de estar buscando alunos que teriam talentos nas universidades e que ele iria estar recrutando para o negócio dele. E aí ele levou esse projeto,
projeto eu me identifiquei demais com aquele projeto, comecei a desenvolver, só que aquilo dali era só um teste e eu não sabia. Então, ao sair da universidade, ele me fez o convite para eu participar, para eu ser também, fazer parte, né, da organização, e que eu ia ajudar na construção dela, e era tudo que eu sempre quis, né? Ajudar na construção e no desenvolvimento do negócio. Eu ia acompanhar a empresa mesmo a crescer e criar tudo como eu já tinha estudado, e ele já estava há 3 anos com o negócio. E foi isso. Eu tive esse privilégio, foi muito bacana, porque eu entrei para uma equipe com pessoas talentosíssimas, é uma equipe multidisciplinar, né? São professores da PUC, o fundador, depois quem tiver interesse, curiosidade, é o AR, fazer uma propaganda, a empresa claro, válido. We Are Human, é uma consultoria especializada em marketing e vendas para negócios B2B, e lá eu me encontrei, né? Eu me encontrei porque todo mundo tem esse perfil, né? É muito estudo, a gente estuda muito mesmo. A gente precisa estar antenado com as novidades do mercado, principalmente em relação a marketing e vendas, que a gente vê muitas pessoas passando mentiras mesmo no mercado, é o que mais tem, né? Vendendo aquilo que de uma forma que você pode tudo, se você fizer assim você consegue e tudo mais, mas ali foi um mundo, assim, para mim mágico, sabe? Eu encontrei profissionais extremamente qualificados, são profissionais de alto nível, e aí tem tanto o fundador quanto o sócio, eles são profissionais que têm uma experiência riquíssima no meio corporativo, trabalhando com educação também, né? O Ricardo Gaudi, ele é um dos professores da PUC, lá do IAG, o Edu também trabalhou, e aí a partir disso eu comecei a criar laços muito grandes com outras gerações. Aí entra na pergunta do senhor, né? Eu não tive não tive essa barreira, porque a gente fala a mesma língua, sabe? Apesar de cada um estar numa geração totalmente diferente do outro, o nosso objetivo em comum é o mesmo. Então, nós conseguimos nos comunicar muito bem. E isso aí gerou para mim outras oportunidades dentro de outras grandes empresas, né? Eu chegando a ter a oportunidade de ser mentorada por um dos ex-sócios da KPMG. E aí ele veio conversar comigo, hoje ele é um dos meus mentores, né? Ele me dá toda a assessoria e todo o amparo no meu desenvolvimento como profissional. Eu cheguei muito nova na empresa, mas sempre com essa energia toda e participando de várias frentes e querendo fazer muitos negócios e enfim. Sou meio acelerada, se eu me conhece, sabe como é que eu vou. E aí, eu não enfrentei, eu não tive esse enfrentamento em relação à desconexão com pessoas que vivem uma geração distinta da minha, sabe? Até mesmo... Mas você percebe isso em algumas organizações constadas? Percebo. Com certeza, com certeza. É uma questão também de, como o senhor colocou no início, né? De valores também, né, de como a geração hoje ela vem valorizando não só a questão do trabalho, né, a autonomia, porque hoje pede-se muito nas organizações que todos tenham muita autonomia, ainda mais agora nessa fase, isso está mais claro do que nunca, mas antes já vinha muito isso, né, o brilho nos olhos desses jovens, porque infelizmente muitos estão perdendo. Inclusive teve um gerente de uma livraria, não vou citar o nome, mas ele estava conversando comigo e ele falou: Amanda, a gente está tendo muita dificuldade em conseguir colocar um jovem aqui para trabalhar conosco, porque a gente não vê mais aquele brilho nos olhos. Não enxerga mais o brilho nos olhos, e é para um cargo grande. E se a pessoa então, jovem, o que está faltando? Se a pessoa jovem perde o brilho nos olhos, isso é muito grave, porque ela começa a morrer psicologicamente, né? Sim, sim. Né? É natural. Sim, então... do jovem querer, né? A nossa juventude gritava lá antigamente, né? É proibido proibir, né? Sejamos realistas, pensamos o impossível, né? Vamos desfrutar o máximo de tudo, né? Sem limites. A gente queria, né? Renegando a nossa geração baby boom, negava a autoridade e obediência. As moças rasgavam os sutiãs, né? Até exageravam, porque naquele momento queriam também uma mesmice, que também foi o próprio equívoco do movimento feminino, que também surgiu concomitantemente com Black Power, com o movimento das mulheres, né, que perdeu a ideia das diferenças, que são importantes, e a complementariedade, que é a realização de um através do outro, né? A gente perdia a empatia, queria ser a mesma coisa só. Né? E o principal de tudo, né, professor, perdeu-se o entendimento de política. Porque hoje política
política do nosso país, aí eu não falo só da minha geração, mas da geração em geral, parece que perdeu-se o sentido, ninguém sabe mais o que é esquerda, o que é direita, né? Eles criam denominações e cada um vai se associando ali aos grupos, né? Como se fosse as igrejas, né? Umas igrejas, quando uma briga com a outra vai ali e abre a sua igreja, né? Tem uma briga lá entre os pastores, um vai e abre o seu negócio. Assim tem sido a política nossa aqui. Essas divergências. Nós da geração Baby Boomers, dos anos dourados, né, da geração dos anos dourados, a gente, nos anos 68, 69, nós vivíamos muito mais o imoralismo e a libertação geral, a rejeição, né, do modelo autoridade-obediência. Como eu disse, é proibido proibir, etc. Pensávamos em viver além do bem e do mal. Hoje, vivíamos a ideologia, a idolatria quase de tudo é política. E a política era tudo, o que também era um equívoco. O apoliticismo, quer dizer, a ausência de política para nós era absolutamente impossível. A gente era contra, politicamente, aquela moral repressora, castradora, culpabilizadora, que nos parecia ser absolutamente imoral, né? A gente negava, fundamentalmente, o período áureo do sistema, do modelo autoridade-obediência que veio da Rainha Vitória. Para nós, a política substituía a moral. Estávamos errados, eu vejo isso hoje. Quer dizer, nós queríamos ser um Nietzsche à esquerda e um Marx moralista, absolutamente, como se Marx, que era fundamentalmente moralista, tentou até moralizar a economia. Quando um professor queria fazer a gente rir, ele nos contava piada sobre moral e sobre religião. Hoje, os milênios, eu não coloco todos os milênios, mas a característica que me parece, queria confirmar com você, Amanda, vive em outros tempos. A política, como você disse, em geral, não interessa, em geral, mais aos jovens da geração YZ, a geração milênio. Quando um professor hoje quer fazer os alunos rir, certamente ele conta uma piada sobre político e os políticos, né? E se fala da política para debochar e ridicularizar. Quer dizer, empreendem todos uns retornos. Hoje se empreende um retorno, né, à moral, agora rebatizada certamente de direitos humanos, outros como humanismo, solidariedade e até politicamente correto. Quer dizer, para lembrar uma pessoa da minha geração, que foi o Betinho, que é o irmão do Enfio, que se caracterizou pela Aliança Popular, pela AP, que era um movimento forte, duro, de guerra. Hoje, inclusive, infelizmente, acaba de falecer em um acidente de automóvel, um desses da geração da Ação Popular, da AP, que foi o Alfredo Sirquis, sofreu um acidente aqui em Nova Iguaçu agora, acabei de ver agora a notícia, e infelizmente ele faleceu num acidente de automóvel. A gente valorizava, em uma homenagem ao Alfredo Sirquis, né, pela vida dele, né, mas a gente valorizava não o Betinho, a gente não valoriza hoje, não o Betinho da Aliança Popular, mas o Betinho da luta contra a fome. Esse é que é o valor, né? O Papa Francisco, a Irmã Dulce, são importantes. Há 50 anos, contra a fome, a minha geração gritávamos pela revolução. Hoje, contra a miséria, contra as condições iníquas em que vive a maior parte da população, se grita por programas de assistência sociais, se grita por programas de governo, programas das empresas, das igrejas, das ONGs, né? Diante de tantos problemas, né, que são coletivos, sociais, conflituais, logo políticos, a tendência hoje é dar respostas individuais, para não dizer muitas vezes emocionais e até religiosas. Isso. Para os baby boomers, desculpa estar sendo longo aqui para você, porque essa diferença é importante. Para os baby boomers, a boa política era a única moral necessária. Estávamos errados. Para os milênios hoje, a moral é que é tudo. Assim, a boa moral lhes parece ser a política necessária e suficiente. E não é. Ambas as gerações, nós, os baby boomers e os milênios, estou falando em geral, estão equivocados. Estávamos e estamos equivocados. Era um erro nosso julgar que a política possa fazer às vezes da moral, como a moral possa fazer às vezes da política. A moral habita um reino. A política habita outro reino bem distinta. Nem a moral substitui a política, nem a política substitui a moral. E é preciso, então, que a gente compreenda as ordens que são interrelacionadas e são efetivamente indissociáveis. Quando você chega, Amanda, num supermercado, você está diante da primeira ordem ali, que é a ordem econômica, científica ou tecnológica. Você está diante dos produtos que a ciência, que a economia é capaz de produzir.
Mas ela gostaria de fazer muito outros produtos, mas tem uma ordem externa a ela que controla a ciência, porque senão a ciência não se limita a si própria, nem a economia se limita a si própria. Você tem uma ordem institucional legal, que é a ordem política das leis, que você pode ou não pode fazer. Que você efetivamente, a lei diz, por exemplo, não é moral efetivamente ter o apartheid na África do Sul, ou a discriminação dos negros, como nós temos no Brasil e nos Estados Unidos, mas em verdade se pratica isso. A outra questão, que você entra no supermercado, você não se permitiria roubar um produto do supermercado, pegar um produto sem pagar, como um shoplifter faz isso, porque a sua moral, e a moral é mais forte do que a própria lei, já controla e até excede a lei. Por outro lado, você também não compraria um produto que você sabe que não tem o selo verde, ou que aquela empresa explora menores, explora o trabalho da mulher, enfim, escraviza trabalhadores, etc. E porque você tem também uma questão da ética ao próximo, né? Do respeito ao próximo. Agora, se você é religiosa, ou se é adepta, ou é judia, você só vai comprar produtos que sejam kasher. Se você for islâmico, você vai dar produtos da Sharia. Enfim, então essas ordens são externas, mas elas controlam uma outra. Nem a moral substitui a política, nem a política substitui a moral. De sorte que a gente precisa ter mais moral na política e mais política na moral, no sentido de realizar essa moral. De sorte que as duas se integram, mas são distintas. Uma está fora da outra, né? O que significa o Bin Laden para os jovens da militância, o jovem ocidental, milênios, que vai para ser soldado que vai ser soldado do terrorismo, do Bin Laden, do Estado Islâmico, do Boko Haram? É uma mudança. O que faz esse jovem europeu, que aqui no Brasil a gente não tem isso, né? O que o leva a ele? Bin Laden não é uma alternativa social, não é uma alternativa... Pior que tem, professor. Pior que tem uns loucos aí que às vezes querem. Acredito, né? O islamismo não condena a propriedade de produção, o islamismo não condena os controles dos meios de produção, o islamismo não condena a sociedade de mercado, ao contrário, a forma absurda do trabalho assalariado, ao contrário, eles exploram o trabalho assalariado, a mais-valia, a expropriação, enfim. Bin Laden não é uma alternativa social, nem é uma alternativa política, nem sequer é uma alternativa econômica, mas é uma alternativa moral. Quer dizer, nós estamos fazendo da alternativa moral a alternativa política. Então, ele simboliza outros valores, mas não a mudança, é a mudança de civilização. Na minha época, nós valorizávamos, né? A gente valorizava o Che Guevara e o Lenin. Agora se valoriza, né, o Bin Laden, exemplo, né? Então, acho que essa questão a gente tem que diferenciar bem, e é preciso muita moral na política. Porque é verdade, a política está absolutamente imoralizada, né? Totalmente. Desmoralizada com razão. Mas é preciso também muita política na moral, para dar viabilidade, né? Para dar viabilidade real àquelas que a nossa moral determina que deva ser feito. Você não acha? Por que... Com certeza. Não é? Você não acha que isso tem uma diferença que precisam ser tratadas, não é? Como é que você vê, Amanda, a questão relativamente à convivência dessas gerações dentro da organização? Olha, eu enxergo... A importância delas dentro da organização. Tem uma importância muito grande, né? A primeira que é a conectividade. Eu penso muito na conectividade, né? A importância dessa geração está no mesmo ambiente de trabalho. É a multidisciplinaridade, né? Torna-se um ambiente multidisciplinar e que faz com que diferentes experiências que são capazes de trazer novas ideias e solucionar determinados problemas. Né? Essa é a principal importância de ter essas gerações todas no mesmo ambiente de trabalho e ali conectadas, né? Realizando as suas funções. Porque cada geração, né? E aí trazendo um pouquinho para o lado do líder, né? Primeiro, o líder ele precisa entender, né, que ele tem o papel de estar liderando e conduzindo aquelas gerações, né? E aí eu falo muito de entender para adaptar, né? Ele vai ter que entender as gerações que estão ali,
E a partir disso ele saber como cultivar aqueles talentos que ele tem ali dentro da organização e os seus diferentes pontos de vista, a fim de direcionar, né, as ações conforme a necessidade da organização. Né? Porque muitas vezes as pessoas chegam na organização e aí se depara com pessoas da geração aí Baby Boomer, outras pessoas da geração X, e entram em conflito justamente por não ter um líder que vá entender, né, quais são as gerações que nós temos aqui, para depois adaptá-los, né, a uma realidade, conduzir ao propósito e objetivo da organização. Né? Então, essa é a questão. Ele não consegue integrar esses grupos, ele não consegue criar os pontos de contato, de convergência. Guardadas as diferenças, quais são os pontos de convergência em que todos possam evoluir? Seria nesse sentido, não? Sim, com certeza, com certeza. E aí a gente envolve diversos valores, né? E aí são valores também que são divergentes, né? Porque, sim, por exemplo, a minha geração hoje, ela tem aquela questão de estar valorizando, foi como o senhor bem colocou aí, né? Essa questão de estar mostrando a relação da moral e da política, né? É uma geração hoje que foca muito nas questões voltadas para o meio ambiente. A comunicação são super importantes. Claro. A comunicação, essa questão mesmo do empreendedorismo, da tecnologia, né? Então, assim, é uma geração que tem esse viés muito voltado para tudo que é muito novo, que é de inovação e que faz com que eles se motivem com propósito, que faz com que eles coloquem as ideias dele e sejam discutidas também. Eles gostam de construir, né? Gostam muito de construir. Estão colocando aqui, qualidade de vida. Qualidade de vida também. É verdade, não há dúvida. Renata. Não há dúvida. Sim, qualidade de vida. E todos eles buscam isso, né? Buscam estar em um ambiente e que tenha um propósito de vida para ele, que vai mostrar um objetivo bem claro, né? Para aquilo que ele quer seguir. Não é uma geração mais, falando de maneira geral, né? Que está focada ali no dinheiro que ela vai pagar. Por mais que vá pagar um bom salário, mas ela está muito mais ligada ao propósito que ela vai ter ali. E falando nisso, eu tenho outra pesquisa também, que eu levantei aqui, eu tenho um dado aqui. Sim. Deixa eu pegar aqui. Esse dado é da Anshan. A Anshan é a Câmara Comercial, acho que o senhor conhece, né? Sim, claro, mas fala que as pessoas estão... É a Câmara de Comércio da América. Sim. Pegar aqui o dado que eu separei aqui. E aí eles perguntaram, né, para essa geração, qual é o maior medo do futuro? E aí fizeram um levantamento aí entre diversos jovens, mais de 200 jovens, né? E aí o que eles mostraram? Eles identificaram aqui que o maior medo que eles têm do futuro é em relação a não ter um propósito, 17,4% responderam isso. Solidão, tá em segundo, que foi 17,3%, bem próximo ao propósito também. E o terceiro foi família, não ter uma família, que foi 15,6%. Então a gente observa que é uma geração que, apesar de não ter uns valores bem claros, né, está muito contraditórios à época aí, dos baby boomer, é uma geração que olha o que eles têm medo, de valores que eles mesmos deveriam estar plantando agora. Né? São valores essenciais. É interessante esse dado que você traz, Anshan. É muito interessante mesmo. Agora, há um grupo especial que eu chamo de a rebelião das novas elites, essas novas elites dos milênios, que se constitui, em verdade, numa tribo à parte. Eu me refiro, né, àqueles componentes que pensam à esquerda, mas que agem à direita. Em geral, eles são muito bem-sucedidos, ricos, regiamente recompensados pelas inúmeras organizações em que trabalham transitoriamente, não querem ficar em nenhuma, o que é uma característica também do nosso tempo e da geração milênio como um todo, mas ele presta sem desenvolver quaisquer vínculos profundos de compromisso e dedicação. Ora, eles também se vestem normalmente casual, mas às vezes formal, e bem nos trinques, quando se precisa. Gostam de defender, né,
passar de férias em lugares normalmente bastante exóticos, e no máximo em Cuba. Em Cuba pode até ser, porque Cuba sempre é a Disneylândia da esquerda brasileira, né? Cuba é a Disneylândia da esquerda brasileira, né? Essas novas elites, que são um grupo específico que percebo como um grupo de rebelião, que seriam quase que os anarquistas do século XX, Amanda, eles são um pouco diferentes, são milênios, sendo com uma características próprias. Eles, uma diferença entre hippies e yuppies, no sentido de que eles pregam os valores da geração de 60, que você está falando, dos baby boomers, mas focam a ação profissional na busca da riqueza, moralizam a transgressão e produzem um discurso efetivamente de rebeldia ao sistema, ao establishment, mas contraditoriamente atuam permanentemente para usufruir o máximo de conforto, benefícios, privilégios que sejam capazes de se apropriar. São os anarquistas não são contrários à globalização, tão comuns nas manifestações de rua de hoje, mas estão a serviço da sociedade de mercado, não a sociedade de mercado para humanizar a empresa, mas a sociedade de mercado para gerar o seu característica equivocada que ainda existe supremacialmente, que é na sua voracidade. São as forças mercenárias das elites globalizadas. Há uns tempos atrás, passou um filme que eu não me lembro bem o nome agora, nesse momento, não me recordo, que o camarada era contratado para poder fazer o esvaziamento e a demissão de funcionários, que ele fazia com muita competência, até que um dia ele também foi demitido, né? Essa elite não veste camisa de ninguém, nem de organização, nem de família. Me lembro muito, o Ronaldinho Gaúcho, foi uns anos atrás, perguntaram numa entrevista para ele o que ele vê. Ele é tipicamente um milênio desse. Ele disse assim, milionário, rico, de grande sucesso, né? Ele disse assim, entre defender o Brasil na Copa do Mundo e disputar o Campeonato Mundial de Clubes pelo Barcelona, é muito mais importante para mim disputar o Campeonato Mundial de Clubes pelo Barcelona. Vejam, esse é o retrato, né? O que é mais conveniente, diferentemente da geração, né, por exemplo, do Churchill ou do Kennedy, né? O povo americano não pergunte o que os Estados Unidos possam oferecer, mas o que você possa oferecer aos Estados Unidos, desculpe que possa. Ou o Churchill, né? Eu falo, prometo sangue, suor e lágrima, e depois trabalho. Perfeita colocação. É justamente isso que eu já cheguei comentando no início, né? Aqui a gente vive justamente essas gerações, elas se posicionam conforme o reflexo de fatos históricos e econômicos, né? Então, por mais que nós estejamos aqui no país vivendo uma geração determinada e lá em outros países, né, pode estar sendo comparada à mesma geração, vai ser totalmente diferente, porque os reflexos políticos, históricos e sociais se diferem completamente. O mundo e a variação diferente. de valor de vocês hoje é muito mais ampla do que foi da minha geração, ou mais ainda do que foi a geração dos meus pais. Porque a variação é muito grande, tem muita variação de valores. Agora, acho que as organizações selecionam quadros hoje cada vez mais em função dessas. Isso me preocupa também em termos das organizações se transformarem em seitas. Assim como as seitas que selecionam pessoas com determinado perfil, as empresas hoje estão mais preocupadas com a atitude, com o perfil. Esse percebe isso na entrevista. Porque, como eu disse, tem um que é do lado, se você botar todo mundo da geração milênio com as suas diferenças, né, entre elas na mesma organização, vai sair conflito. Então, a organização acaba selecionando determinado perfil. Quando você seleciona só aquele determinado perfil, você está fazendo uma analogia, por analogia, você está colocando pessoas muito próximas. Então, quando você vai a uma festa daquele seu primo, do batizado dele, que você não vê há muitos anos, e você encontra nessa festa um amigo seu, você cumprimentou de colega, um colega seu de trabalho, você certamente na festa do batizado do filho do seu primo, você vai ficar certamente conversando não com o seu primo, mas com o seu colega de trabalho. Essa é uma questão grave, porque você começa a romper os laços familiares para privilegiar a empresa, a organização, pelo tipo de seleção que você faz. São outros problemas nos avanços que nós estamos tendo, né? E isso pode transformar em seitas. As seitas também, elas convocam, recrutam e selecionam pessoas de uma opção religiosa para outra, mas eles vão tendo. Não convocam um ateu. Ela normalmente convoca as pessoas mudam de organização e mudam como se mudassem de seitas nas áreas religiosas. Essas questões me preocupam um pouco, sabe?
Eu não sei como é que você constata isso na empresa, se você, como consultora e mentora e coach, você tem vivido esse tipo de experiência, mas isso me preocupa substancialmente no universo das organizações e no mundo, em sociedade em geral. Sim, com certeza. Eu compactuo da mesma visão do senhor em relação nesse sentido, sabe? Até mesmo como as organizações vêm se posicionando hoje, né? Nem eles estão sabendo como lidar, na verdade, com essas gerações. Você constata então, assim, uma perplexidade hoje nas empresas? Sim, com certeza. Com certeza. Inclusive, o senhor falando isso, eu ainda comprovo com dados, né? Mais um dado da Anshan aí. Assim, pois não. Eles fizeram um levantamento e nesse levantamento eles identificaram que 75% das empresas têm problemas de conflitos entre gerações. 39% planejam iniciativas para melhorar o relacionamento entre os profissionais. 70% ainda não conduzem ações para facilitar a interação entre as gerações. Então, aí vê que é um problema também interno, né? 28% já têm práticas que estimulam a convivência de indivíduos de gerações distintas e 42% acreditam que o maior desafio é integrar gestores da geração Y. Ou seja, a minha geração. Vocês acham que vocês estariam sendo, esse grupo, eu poderia interpretar que este grupo que respondeu em 40% é o maior percentual, me parece. 40%. 42%. 42%, é quase o dobro do anterior, né? Esse grupo está se sentindo rejeitado em termos de ser assimilado, absorvido pela cultura da organização para poder contribuir e participar? Na verdade, a minha percepção, né, Sim, claro. É que esses profissionais, no caso da minha geração, são profissionais que eles não vão ficar presos na organização por causa de um valor X, de um determinado salário. É o que eu falei para o senhor desde o início, né? Ele tá indo em busca de propósito, né? A maioria tem esse pensamento, né? A organização tem um propósito alinhado com os objetivos e propósito, enfim, de vida dele. Então aí, e é também uma geração que não fica muito tempo na empresa, né? Porque antigamente como é que era? Era a geração do senhor principalmente, né? O baby boomer. Era uma geração que entrava numa organização e pensava se ia construir a vida inteira, fazer uma carreira lá. Hoje não é pensado mais assim. Uma realidade diferente. A gente queria fazer a revolução dentro da empresa. Porque queria revolucionar a empresa, transformá-la completamente. Agora, eu entendo, vê que é um número grande, 40%, significa pessoas que, nesse sentido da busca de um propósito de realização, eles não estão satisfeitos porque não estão sendo atendidos nesse propósito, o que mostra uma falha da organização também. Que ela não está sendo capaz, mesmo que a pessoa mude, saia, tudo, ela precisa se sentir integrada. E essa liderança não está sendo capaz de ser integradora, de integrar essas diferenças que existem dentro da empresa, no sentido da busca de um consenso, né? O que a gente já havia até levantado, né? Entender para se adaptar, que é muito importante. Amanda, e em relação à experiência que você tem grande de desenvolvimento profissional em startups e empreendedorismo na área social, nas áreas mais vulneráveis, mais pobres, que isso para mim é uma saída importante. Eu acredito muito na renda básica única, numa renda básica para todos, mas incondicional e universal. Isso eu acredito, eu acho que nós vamos ter por causa da quarta revolução industrial, e não é pela pandemia, mas pela quarta revolução industrial, pelas enormes desigualdades que a humanidade tem hoje, nesse processo de transição, até a quarta revolução se implantar, a gente vai precisar da renda mínima, porque não é possível, o pobre perde muito tempo tentando ter dinheiro para comer e para poder sobreviver. Então ele gasta toda... Ele não é pobre porque ele é preguiçoso, ele não é pobre porque ele não quer trabalhar, ele não é pobre porque ele não quer fazer. Ele é pobre, porque ele é pobre, ele se concentra em sobreviver. E sobreviver, ter comida, ter dinheiro para poder comprar alimento e abrigar a sua família. Então ele precisa ter um mínimo de renda. Esse mínimo de renda para ele possa sobreviver. Como é que isso é uma questão de natureza política macro que eu vejo que a quarta revolução industrial vai agravar isso nos próximos anos. Não vai ter saída, porque você não vai conseguir absorver tanta mão de obra a todos ao mesmo tempo, até porque as pessoas mais pobres elas não podem ser empreendedoras muitas vezes, porque elas estão pensando noite e dia
em como ter um dinheiro para comer no dia seguinte. Ele está da mão para a boca e é muito difícil, né? Agora, você tem uma experiência importante, a meu ver, que vem ao encontro desse desejo. À medida que a pessoa tem um pouco mais de condição de ter uma mínima renda para poder não ficar preocupado com a comida no dia seguinte, para garantir essa alimentação básica, ele possa pensar na sua empregabilidade, ele possa pensar na sua ascensão, na sua mobilidade social, e ele possa pensar, portanto, no seu atividade como empreendedor. Como é que isso bate essa experiência? Relata um pouco da nossa experiência nesses 3 minutos que a gente tem ainda, porque o Instagram não cortou, ela corta a gente, né? Eu tenho um ponto de vista extremamente diferente no sentido de como está ajudando, né, essas pessoas que não têm determinadas condições, né, porque eu vivenciei isso durante o tempo, antes da pandemia, né, eu gosto muito dessas questões, tanto é que algumas pessoas aqui talvez não saibam, eu desenvolvi um projeto com foco em ajudar o camelô, né, ele a mostrar a importância e valorizar, que muita gente não sabe também disso, que o camelô é uma atividade profissional e regulamentada, né, eles têm os direitos e deveres, muita gente não sabe disso, não quer dizer que é do camelô, ele está na informalidade, né, não é nada disso. É um ciclo vicioso, sabe, professor? Como é que eu enxergo por que um ciclo vicioso? Porque hoje o pobre, vamos tomar como exemplo uma pessoa que não tem condição zero mesmo, sabe? E aí você dá um dinheiro para essa pessoa para ajudá-la. Vai chegar um determinado tempo que ela novamente vai estar precisando desse dinheiro. E não vai ser um emprego. Você vai ter que dar de novo. E não vai ser o dinheiro. Essa é a renda mínima básica. A renda básica é isso. Você tem que dar o mínimo para a pessoa subir e deixa ela gastar o dinheiro como ela quer. Agora, muitos vão se envolver e empreender outras atividades por isso. Outros não. Mas é verdade, é isso mesmo. Mas aí o meio... Você é consumida, né? Por poder... O meio que eu enxergo é o seguinte, a educação é o caminho. Claro. Não tem outro. Sabe por que a educação é o caminho? Muita gente fica ainda entrando em conflito e leva muita discussão. Isso é uma discussão longa que eu acho que 3 minutos vai derrubar a gente. Falta só 1 minuto e 10, hein? O que acontece? Então, nesse sentido, vamos ver se a gente consegue não ser derrubado. O que acontece nesse sentido? Se você oferece uma educação para essa pessoa, ela vai saber exatamente como ministrar aquele dinheiro, como conduzir melhor a sua vida e vai saber sair daquela realidade. Então, qual é o principal problema social? É esse, a educação. A educação sempre vai ser o principal problema. Porque a falta dela, né, na verdade, vai ser sempre o principal problema. Porque as pessoas que não têm acesso à educação, não adianta você dar dinheiro, dar uma renda para ela, porque aquele dinheiro acaba. E ela vai voltar a ter fome, vai voltar a ter necessidade. Então, se você mostrar para ela o caminho, olha, esse dinheiro aqui dá para você fazer isso, aquilo outro, ela vai saber como direcionar a vida dela de uma maneira melhor e enxergar também possibilidades. Então, chega um curso de empreendedorismo, chega um curso de educação financeira. Eu vi que o Gilvan entrou aqui agora, lembra de educação financeira. Chega um curso... É verdade. Chega um curso voltado para culinária. Então, enfim, esses cursos proporcionam com que essas pessoas que estão, de uma certa forma, em vulnerabilidade social, estão sendo à margem da sociedade, elas enxergam outras maneiras de estar se desenvolvendo também como profissional, por mais que ela esteja em situação de pobreza. Então, ela vai enxergar a possibilidade na vida dela de construir uma vida melhor e digna para ela estar vivendo. E você tem essa experiência concreta com essas pessoas e realizando esse tipo de trabalho. Olha, eu gosto muito. Não gosta, né? Eu gosto muito. Eu gosto isso ajuda você também no trabalho nas organizações complexas, com certeza, não tenho dúvida. Com certeza, com certeza. A gente passa a ter um olhar muito diferente para os problemas.